Olá, alunos e alunas! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a professora Roberta Prestes, do componente de Ciências. E vamos ver o que esse componente trouxe de conteúdo para a gente hoje? Olha só! Na nossa aula de número 5 de Ciências, nós temos como título da aula Entre Tapas e Beijos, Relações Ecológicas. E o nosso objeto de conhecimento é ecossistema. Tema muito interessante. Vamos aprender? Vamos para a nossa aula. Observem esta floresta muito verde, cheia de plantas e animais. Nesse ecossistema, lotados de organismos, seres vivos diferentes, eles precisam se relacionar. E como será o nome dessas relações? Essas relações recebem o nome de relações ecológicas ou interações ecológicas, que são os efeitos que um organismo tem sobre o outro dentro de uma comunidade. Essas relações acontecem de formas diferentes e, por isso, recebem nomes diferentes também. E nesta aula, nós vamos conhecer cada uma. As relações ecológicas, elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Intraespecíficas é quando essa relação acontece em indivíduos da mesma espécie. Observem aqui, você tem cervos se confrontando, brigando, são da mesma espécie. E também pode ser interespecífica, que são relações de indivíduos de espécies diferentes. Observem aqui nesta imagem o leão atacando um búfalo. Então, as relações podem ser, não me esqueçam, interespecíficas, espécies diferentes, ou intraespecíficas, espécies iguais. Essas relações, elas também podem ser, além de intraespecíficas e interespecíficas, elas podem ser harmônicas e podem ser desarmônicas. E o que são essas relações? Relações harmônicas são aquelas em que dois ou pelo menos um dos organismos envolvidos é beneficiado e não há prejuízo ao outro. E relações desarmônicas são negativas, são aquelas que pelo menos um dos indivíduos sofre algum prejuízo. Iniciando os nossos exemplos de relações ecológicas, vamos começar pelas relações intraespecíficas harmônicas. E vamos mostrar para vocês aí esse exemplo clássico de uma relação chamada sociedade. São as abelhas. Nesse tipo de relação, indivíduos da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem divisão de trabalho. Os organismos trabalham em prol do sucesso do grupo. Nessa relação ecológica, não há união física entre os seus indivíduos. Na nossa próxima relação, que é chamada de colônia, a gente trouxe como exemplo para vocês corais e caravelas. Nas colônias, os organismos estão unidos anatomicamente, de modo que parecem ser um único ser. Eles trabalham de maneira cooperativa, proporcionando a sobrevivência de todos. Cada indivíduo é tão dependente do outro que é incapaz de viver separadamente. Um tipo de relação desarmônica intraespecífica é a do louva-a-Deus. Nesta relação, o indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie. O nome dessa relação é canibalismo. O louva-a-Deus, a fêmea do louva-a-Deus, após a cópula, vai lá e alimenta-se da cabeça do macho da sua espécie. Outro tipo de relação desarmônica é a competição. Interessante desse tipo de relação é que ela pode ocorrer tanto de forma interespecífica como de forma
intraespecífica. Porque promove a competição. E eles competem pelo quê? Competem por água, alimento, luminosidade, espaço físico e até por fêmeas. O mutualismo é outro tipo de relação em que um indivíduo depende do outro para sobreviver. E um exemplo disso é o cupim. O cupim se alimenta de madeira. A madeira possui celulose. O cupim não tem a possibilidade de sintetizar essa celulose. No entanto, ele tem um protozoário no seu corpo, no seu intestino, que sintetiza essa celulose, evitando que o cupim morra. Essa situação e relação é chamada de mutualismo, onde os dois indivíduos são beneficiados. Nesta outra relação, que nós chamamos de protocooperação, também é uma relação harmônica, chamada também de mutualismo facultativo. É uma relação ecológica harmônica em que todos os participantes são beneficiados, podendo viver de forma independente, sem sofrerem prejuízos. O interessante dessa imagem é que o pássaro paliteiro limpa os dentes do jacaré depois que ele se alimentou. Eles vivem separadamente, mas se auxiliam, por isso é uma relação harmônica. Esse tipo de relação também é encontrada em outros ambientes, em outros ecossistemas. Vamos conhecer? Olhem só quanta beleza e exuberância no fundo do mar. Quantas espécies diferentes. E é lógico que onde há espécies diferentes, existem relações. E aqui no fundo do mar, a gente tem inúmeras relações para mostrar para vocês. Eu vou começar pela primeira. Olhem só, o peixe-palhaço e a anêmona do mar. Eles formam uma dupla dinâmica, uma dupla perfeita. A anêmona do mar é um quinidário feito por tentáculos, que apesar de serem muito coloridos, eles são extremamente venenosos. O peixe-palhaço, no entanto, mora na anêmona do mar. Aí você pode perguntar, e professora, e esse veneno não faz mal para o peixe-palhaço? O peixe-palhaço possui um muco na sua escama que o deixa imune a esse veneno. E assim, eles formam uma relação que tem o nome de protocooperação. Nessa relação, as duas espécies são favorecidas. A anêmona do mar ganha o quê? Oferecendo abrigo para o peixe-palhaço. Ela ganha alimento. O peixe-palhaço deixa o resto da sua alimentação na anêmona do mar e ela acaba se alimentando. O peixe do mar ganha casa e a anêmona do mar ganha alimentação. Essa relação é a protocooperação. Aqui no ecossistema marítimo também existem predadores. Isso mesmo, você com certeza já sabe qual é o predador do fundo do mar. E ele está chegando aí, o tubarão. E qual será a relação que o tubarão tem com outra espécie? O tubarão também tem uma relação com um peixe que é muito aproveitador, é a rêmora. Esse tipo de relação do tubarão com o peixe rêmora é a que a gente chama de comensalismo. A rêmora fica ali, coladinha no tubarão, esperando que ele se alimente e as sobras da alimentação ela come. Então, para a rêmora, essa relação é muito positiva, enquanto para o tubarão, tanto faz, é neutra. E assim, sempre que tiver um tubarão, você vai ver um peixe rêmora nadando do ladinho dele. Viu só que interessante? No fundo do mar também tem várias relações e em outros ambientes também. Vamos conhecer? Observem esta linda orquídea fixada em uma árvore. Será que elas têm uma relação? Sim, elas têm uma relação. Essa relação recebe o nome de inquilinismo. Nesse tipo de relação, um dos indivíduos envolvidos está à procura de abrigo, de uma moradia. No inquilinismo, uma espécie vive inquilino sobre ou no interior de outra espécie envolvida, sem lhe causar
nenhum prejuízo. Muitas vezes, essa relação ecológica acaba sendo confundida com o comensalismo. Entretanto, nessa última, o recurso buscado é alimento e não apenas abrigo. Mostrando agora para vocês relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. E o exemplo que eu trago é o do amensalismo. No amensalismo, um organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie. Um exemplo disso é aqui na placa de Petri, o fungo que impede a proliferação de bactérias. E neste outro exemplo é a maré vermelha. O mar fica avermelhado e isso ocorre por conta de um processo em que algas liberam toxinas na água que acabam matando outros organismos aquáticos, causando aí muito prejuízo. Por isso, uma relação desarmônica. Outro tipo de relação desarmônica. E nessa podemos usar os humanos. Os humanos não estão fora das relações ecológicas. Essa relação é chamada de parasitismo, onde um outro indivíduo acaba prejudicando o outro organismo porque suga os seus nutrientes. E um exemplo disso é o piolho na cabeça de humanos. É um exemplo de parasitismo. Outro exemplo ainda de relações desarmônicas é o predatismo. Nesta relação, um ser vivo mata o outro para comer. Humanos também fazem isso. As espécies que utilizam de outros organismos como alimento são denominadas predadores e suas vítimas são chamadas de presas. Observe aí na imagem uma cobra engolindo um sapo. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa apresentação de relações ecológicas. E aportados desse conhecimento, vamos ao nosso aplicando. Então vamos ver o que eu trouxe para vocês nesse aplicando. Acompanhem comigo a leitura da nossa questão. Gafanhotos são insetos que se alimentam de plantas. Se não houvesse pássaros e outros consumidores de gafanhotos, a população desses insetos aumentaria demais, ameaçando plantações. A relação entre gafanhoto e pássaro é de alternativa A, parasitismo, alternativa B, predatismo, alternativa C, protocooperação. A alternativa D, mutualismo. Sempre que você for responder uma questão sobre relações ecológicas, não esqueçam. Primeira coisa, identifique se é uma relação interespecífica ou intraespecífica. Depois, identifique quais são as relações harmônicas, quais são as relações desarmônicas. Aí nas nossas alternativas, nós temos duas relações desarmônicas e duas relações harmônicas. E está perguntando o gafanhoto e o pássaro, sendo que o pássaro se alimenta do gafanhoto, então a gente já sabe que essa é uma relação desarmônica. E a resposta dessa nossa questão é o predatismo, né? O gafanhoto é alimento do pássaro. Olha aí no nosso comentário. Nesta relação, um ser vivo mata o outro para comer. Então, a resposta correta, que eu tenho certeza que você acertou, é a letra B. Chegamos às nossas considerações finais da nossa aula de número 5, que tinha como tema Entre tapas e beijos, relações ecológicas. Vamos rever o que aprendemos? Acompanhem comigo a construção do nosso mapa mental. Olha que lindo! Falamos sobre relações ecológicas. Essas relações podem ser interespecíficas ou intraespecíficas. Essas relações também podem ser harmônicas e desarmônicas, dependendo de como um organismo se sobressai sobre o outro, essa relação recebe o nome. Olha aí nos nossos exemplos, como relação desarmônica interespecífica, temos predatismo, parasitismo e amensalismo.
como relação interespecífica harmônica, temos protocooperação, mutualismo e comensalismo. Como relação intraespecífica desarmônica, a gente tem competição e canibalismo. E também intraespecífica harmônica, a gente tem sociedade e colônia. Reparem aí os desenhos, os exemplos que trabalhamos com vocês na aula. Tenho certeza que vocês não vão mais esquecer. E aqui encerramos a nossa aula e eu faço um convite para você, só está faltando você, acompanhe as nossas redes sociais. Até mais!